Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Meu nome é Juan e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que todo aluno de Química tem que saber, que é a tabela periódica, beleza? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da tabela, da organização dela e como que a gente faz para usá-la durante a prova, o concurso, enfim, o que for útil para a gente, ok? Temos aqui, então, a tabela periódica, tá? Você pode ver que existem N informações nela, cada quadradinho com 4 informações, mais ou menos, tá? Então, é uma ferramenta que você tem que aprender a usar, né? Ela é uma ferramenta rica em informações, tanto em quantidade como em qualidade também. Então, as informações que a gente tem na tabela periódica, elas são quantitativas e qualitativas, né? A gente tem muita informação de qualidade e como são muitas, né, a gente tem que saber lidar com elas, exatamente onde estão cada coisinha, né? E a primeira coisa que você tem que olhar em toda a tabela é isso aqui, ó. É a legenda da tabela. Tem que ter muita atenção na legenda da tabela. Por quê, professor? Porque é o seguinte, a gente já viu a representação atômica, que a gente viu que era mais ou menos assim, ó. Você tinha um elemento, né? Em cima você botava a massa, embaixo você botava o número atômico e aqui do lado você, em cima, né? Você colocava a carga. Beleza. Você, quando escreve, quando aparece uma prova, geralmente essa é a representação que aparece. Porém, na tabela periódica, a tabela vai botar do jeito que ela quis, né? Então, cada tabela vai ter uma organização própria. Então é por isso que é muito importante você sempre olhar o quê? A legenda da tabela, para saber do que estou falando em cada númerozinho desse, tá? Se você for olhar aqui, por exemplo, ó, o B, né? O que é esse 5 aqui? O que é esse 11? O que é esse 2? Certo? Você tem que saber o que é. E eu vou saber isso olhando aqui na legenda da tabela, beleza? Então, no caso dessa tabela que eu trouxe, aqui você vai ter o número atômico em cima, né, escrito ali, que é o Z, que também é igual ao número de prótons. No meio você tem o símbolo, então no nosso exemplo era o B, certo? Que eu peguei ali, o B. E em cima do B você tinha assim, ó, 5. Então, quem é o número atômico ali? 5, tá bom? 5. E embaixo você tem o A, que é a massa atômica. A massa atômica, só dá uma olhadinha aqui, ó, 11. Tá bom? Você tá vendo que tá contrário do que geralmente a gente representa, né? O normal seria você representar o número atômico embaixo e a massa em cima. Esse é como você escreve, como você representa. A tabela precisa seguir isso? Não, a tabela não segue geralmente. Então, por isso que é muito importante você sempre olhar a legenda da tabela periódica para saber exatamente do que se trata cada coisa que você está falando, beleza? Além de falar do número atômico e da massa atômica, nessa tabela eu também tenho aqui a eletronegatividade, que é uma característica que cada elemento possui de atrair elétrons para si, né? É a força que o núcleo tem de atrair elétrons para si. Então vou botar aqui, ó, força do núcleo, tá? Para atrair elétrons. Esse é o símbolozinho de elétrons, tá? Ó, é um E com menos em cima. Esse é o símbolozinho de elétrons. Então, voltando aqui para a tabela, né, o que eu posso identificar agora dela? Depois que eu olhei a legenda, eu consigo ver, né, tudo que eu tenho, né, todas as informações que eu tenho em cada quadradinho, seja ele qual for. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o hélio, eu sei que o número atômico dele é 2 e o número de massa é 4, ok? Por quê? Porque eu olhei a legenda, tá? Isso é muito importante. E a tabela, né, eu costumo pintar assim dessa maneira,
ela divide 3 grandes blocos, tá? O bloco dos ametais, que é esse aqui pintadinho em amarelo, os gases nobres, que estão aqui pintados em laranja, e os metais, que são a sua grande maioria pintado em azul, tá? Geralmente é um choque para o pessoal ver que a maioria dos elementos químicos são metais, né? Mas a gente tem vários caras bem conhecidos aqui, como por exemplo o ferro, o cromo, tá? O tungstênio, que é usado como filamento de lâmpada, cálcio, potássio, sódio, magnésio, são tipos de elementos que são classificados como metais, tá? E os ametais a gente também conhece algum deles. Flúor, que é aquele que você passa no dente. Oxigênio, que é o que você respira. Também forma o ozônio, que está na camada de ozônio. Temos o carbono, tá? Então aqui nós temos também vários ametais bem conhecidos, tá? Os gases nobres, eles são um pouco mais incomuns no nosso dia a dia. Mas a gente tem aqui, ó, hélio, também é relativamente conhecido. Xenônio, também relativamente conhecido, tá? Mas o lance é você saber a diferença entre metal e ametal. Isso aqui, né, essa diferença, quais são as características de um metal, quais são as características de um ametal, isso é questão certa, basicamente, tá? Aparece o tempo inteiro você saber a diferença de um metal e de um ametal. Muitas das vezes você vai resolver esse probleminha só olhando na tabela. Ó, se eu chego aqui na tabela, ele está me falando de oxigênio e de berílio, tá? Ele quer saber o que é metal, o que é ametal. O que você faz? Procura o oxigênio na tabela, você vai ver que ele está aqui. Procura o berílio na tabela, você vai ver que ele está aqui. Aí você vai ver, um é metal, o outro é ametal. Geralmente, você acaba com o seu problema só olhando na tabela. Porém, em alguns casos, ele fala sobre as características do elemento, né? E aí, falando sobre características, não tem como você ir lá só olhar na tabela. Você tem que saber quais são as características de um metal e quais são as características de um não metal, né? De um ametal. Então, ó, quais são as características de um metal? Maleabilidade, ductibilidade, condutibilidade, brilho, tá? Essas são as características de um metal. Metais, no geral, né, tem aquela cor prateada, são bons condutores de energia, tanto elétrica quanto térmica, tá? Então, um metal, geralmente a gente até sabe como que ele funciona, né? A gente está acostumado a trabalhar com metais no nosso dia a dia, a gente já viu, não é algo muito incomum, né? E a definição é que o metal pode ser definido como sendo um aglomerado de átomos com caráter metálico em que seus elétrons da camada de valência fluem livremente. E é essa fluidez dos elétrons que torna ele um excelente condutor elétrico, tá bom? Agora, o que é um ametal? O ametal é o oposto do metal, tá? Então, se você conhece bem os metais, você vai, consequentemente, conhecer também bem os ametais, tá? Não apresentam brilho, não conduzem corrente elétrica, não conduzem calor, são péssimos condutores, tanto de energia elétrica como de energia térmica, né? E apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. O que isso significa? Significa que eles são fáceis ou de derreter, né? Eles passam do estado sólido para o líquido, que a gente chama isso de fusão, muito facilmente, ou do líquido para o gasoso também, muito facilmente. Até muitos compostos ametálicos se encontram na natureza, né, a temperatura ambiente, ou em estado líquido ou em estado gasoso, a sua grande maioria. Existem exceções? Óbvio que existem, tá? Mas a sua grande maioria é encontrada no estado líquido ou gasoso, tá bom? Eles podem ser encontrados nos três estados físicos, mas a maioria, como eu disse, no estado líquido ou gasoso. Então temos aqui uns exemplos. Ó. O iodo é sólido, o bromo é líquido e o cloro é gasoso. Todos esses elementos, né, o iodo, o bromo e o cloro, eles estão na família 7A, ou também chamado de família, né, 17 da tabela periódica. Aí você deve estar pensando, professor, mas o que é família, né? Você ainda não explicou.
Então, é o que a gente vai falar agora. Tá? Quais são os grupos, as famílias? Então, grupo, família, né, como você preferir chamar, são essas 18 seções da tabela periódica que estão localizadas na vertical, beleza? Então, o grupo 1 é esse aqui, ó. Tá? Grupo 2, vou fazer de outra cor aqui. Grupo 2 é esse aqui, tá? Grupo 3 é esse aqui. Na vertical, tá? Na vertical. Então, a gente tem os grupos, né? E também as chamadas famílias também. Temos os períodos, que são na horizontal, tá? Mas o grupo é assim, ó, na vertical. Nós temos grupos da forma mais recente ser chamadas de 1, 2, 3, 4 até o 18, que é a forma mais atual da gente chamar, tá, esses grupos, e tem a forma mais antiga, que é dessa forma aqui, ó, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E aqui no meio a gente tem as famílias Bs, tá bom? Essa é a forma antiga da gente representar as famílias. Ainda é usada? Ainda aparece em prova? Sim. Então é importante você saber, tá? Mas o mais importante ainda é você não confundir. Família é na vertical e período é na horizontal, ok? Então, quando eu falo para vocês assim, eu tenho a família 3A, ou família 3A, ou família 13, é esse grupo aqui, tá? E o que eu tenho numa família? Elementos com características semelhantes. Então, o boro, o alumínio, galho, índio, né? Esses carinhas aqui que estão no grupo 3A, no grupo 13, eles têm características semelhantes. Tanto que aqui no final, ó, no 18, a gente chama de gases nobres, todos eles são gases nobres, tem essa característica de serem gases nobres. Aqui na família 2A, né, são os metais alcalinos terrosos, são chamados desse jeito. Todos eles são metais e têm características em comum, ok? Tá aqui, ó, um nomezinho dado à família 1A, 2A, né? Aqui a 6A, 7A e 8A, que a família 1A é chamada de alcalinos, a 2A de alcalinos terrosos, a 6A de calcogênios, 7A halogênios e a 18 gases nobres, tá bom? Além disso, a gente tem essas duas seções aqui embaixo, que são as séries dos lantanídeos e a série dos actinídeos, tá? Às vezes é meio confuso, mas essas duas seções, elas na verdade estão aqui, ó. Se você parar para dar uma olhadinha, você vai ver que eu tenho aqui, ó, de 57 a 71, de 89 a 103. E onde que está esse 57 a 71? Está aqui, ó. 57, 58, 59 até 71, ok? Esses camaradas aqui são chamados de metais de transição interna, ok? Então, esses camaradas, eles estão meio que vindo daqui para cá. Eles são colocados ali embaixo, mas eles não são períodos adicionais, ok? Aqui que a gente vai falar um pouco melhor sobre períodos, né? Que são as linhas horizontais. É muito comum o aluno errar isso aqui, tá? É muito comum. Períodos são linhas horizontais. Então, o primeiro período é esse aqui em amarelo, ó. Onde eu tenho apenas o hidrogênio e o hélio no primeiro período. Acabou. O segundo período são essas linhas verdes aqui. Então, o pessoal que está pintado de verde. Os períodos, eles são fixos, tá? E também é o número de camadas que um elemento tem, que um átomo tem, que tem elétrons ocupando lá, tá? Então, se eu tenho um elemento que está no quarto período, né, que seria essa linha aqui acinzentada, quantas camadas eletrônicas ele tem? 4 camadas eletrônicas. E um cara do sexto período, que é esse aqui em vermelho.
Quantas camadas eletrônicas o cara tem? 6 camadas eletrônicas, tá? Então, o período ele representa a quantidade de camadas que um elemento possui. E é bom eu não confundir isso aqui. Geralmente, o pessoal faz o seguinte erro. Se eu te perguntar qual o período desse cara aqui, né, onde eu marquei, às vezes querem contar assim, ó, esse aqui é o primeiro período, esse aqui é o segundo período. Esse cara tá de fato no segundo período? Não, pô, ele tá no terceiro, ó. Porque contou de cima para baixo apenas. Só que aqui não tem nada. Aí ele pula esse, conta 1 e 2. Isso é um erro muito comum. Por favor, não cometa esse erro. O terceiro período é esse camarada aqui de azul, independente se tem ou não alguém aqui em cima, tá? O período é contado na horizontal. Assim, ó, tá? Então, aqui, essas famílias grifadas são chamadas de... Opa! São chamadas de elementos representativos. São os elementos representativos. Esse pessoal aqui em amarelo. Em amarelo são as famílias dos elementos representativos, tá? E essas famílias, né, de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, possuem nomes, como a gente já citou anteriormente, tá? Mas agora a gente vai ver mais bonitinho, né, o nome de cada família dessa. Ó, a família 1A, com exceção do hidrogênio, tá bom? O hidrogênio, que é esse camarada aqui em cima, ele não possui família. Não possui família alguma. Ele não possui, ele está no grupo 1, está localizado no grupo 1, mas ele não possui família. Por quê? Porque o hidrogênio ele não tem as mesmas características do resto do pessoal que está aqui, tá? Então ele não possui família. Ele não faz parte da família 1A, embora ele esteja no grupo 1. Então, são chamados ali, aquele pessoal, de metais alcalinos. Família 2A, metais alcalinos terrosos. Família 3A, 4A e 5A é família do boro, família do carbono e família do nitrogênio. Professor, como é que eu decoro isso? Então, é tranquilo, porque vai ser o nome do primeiro elemento da família. Esse 3A, 4A e 5A é o nome do elemento que está no topo. Então, B, família do boro, aqui família do carbono, aqui família do nitrogênio, ok? Família dos calcogênios é a família 6A, família dos halogênios é a família 7A e família dos gases nobres é a família 8A, ok? E aqui no meio, né, sem ser os elementos representativos, a gente tem os metais de transição. Esses aqui, né, são os metais de transição externa, tá? Externa. Metais de transição externa. E os caras que estão aqui embaixo, como a gente já falou, são de transição interna. E se você reparar bem, ó, lantanídeos, tá aqui, não é? Qual período? Sexto período. Então, toda essa fileira aqui, ela se encontra no sexto período também, tá? E a dos actinídeos se encontra em qual período? No sétimo período, tá? Então, o sexto e o sétimo período, esses caras, esses metais de transição que estão aqui, né, que foram puxados aqui para baixo, a gente tem que ficar atento, que eles estão no sexto e no sétimo período, tá? Isso aqui não é um oitavo e nono período. Não é isso. Não é isso. Tá bom? E é isso, galera. Espero que tenham gostado. Essa foi a aulinha, né, de tabela periódica.
e até a próxima.